bem-vindos ao canal Entre Linhas, um canal que busca explorar os assuntos que estão nas entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Se você é a primeira vez que está vendo aí ao canal, nós somos um canal que estudamos os assuntos um pouco mais aprofundados, né, daquele tema que os autores trazem, né, nas lições aí do trimestre. Nós temos um guia, nós seguimos esse guia, e nesse guia ele nos direciona a... Isso aí, Alexandre. Esse é o guia. Aí o estudo da palavra diário, e aí nós temos alguns capítulos e alguns temas. Então seja bem-vindo, nós sabemos que algumas pessoas estão chegando agora no canal, né? E uma forma de agradecer àqueles que já estão no canal, que já assistem, que já curtiram, dão até joinha, tudo, é citando os nomes daqueles que pelo menos comentam aqui conosco, né? Porque tem várias curtidas, não dá para nomear todos, mas pelo menos os que comentam com a gente. Então, uma forma de agradecer a vocês, pessoal. A Geopichitelli Cordeiro, se é assim que pronuncia, comentou com a gente, né, agradeceu o conteúdo. Armstrong mandou o joinha que eu tinha pedido no vídeo, obrigado aí, Armstrong. Plínio de Medeiros, Marcos Samucombi, Dario Moura, Rodrigo Lopes, que gostou muito, falou que foi muito bom o vídeo. Ilza Viana, que também gostou, comentou com a gente nos 2 vídeos e compartilhou. Obrigado aí, Ilza, por compartilhar, para que mais pessoas entrem em contato. Suelen Ramos também disse que foi show, foi muito bom o vídeo. Que bom, Suelen, a gente fica muito feliz em saber disso. A Descabela, que tem usado o nosso material na classe jovem, valeu. O Hamilton Oliver, Wagner Barros também comentou, dando joinha. Pessoal, nosso muito obrigado mesmo por esse apoio e muito obrigado porque vocês estão dando esse feedback para a gente saber que realmente, né, todo esse esforço, esse trabalho, né, agora já são quase meia-noite, nós estamos aqui gravando, né? Tivemos muitos percalços técnicos. Por isso essa cara de feliz do Ricardo aqui. Perdemos material, perdemos vida, anotações, então... Mas estamos aí, vamos tentar aí que o Espírito Santo, né, como nós solicitamos nas orações iniciais, que o Espírito guia o estudo e que realmente o que for apresentado aqui para vocês possam acrescentar algo mais na lição. Bom, nós estamos então na 11ª lição desse trimestre, os eleitos tem como tema geral da semana, né? E aí novamente você vai ver que Paulo continua, como o Ricardo comentou, um super raciocínio, né? Ele vem trazendo sobre o Velho Testamento, trazendo para o Novo Testamento os novos conversos, orientando eles sobre o que haveria de acontecer. Bom, vamos adentrar então ao estudo semanal. No domingo, que tem como título do tema Cristo e a Lei, que vem trazendo aqui alguns versos, né? Primeiro nós vamos começar trazendo o verso 1, 2 e 3 aqui de Romanos capítulo 10. Diz assim: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, ou seja, a justiça que vem de Deus. A minha pergunta, Ricardo, você que vai trazer agora o estudo verso a verso, ele diz assim: por desconhecimento, desconhecendo a justiça de Deus. Os judeus não conheciam a justiça de Deus? Então vamos lá. Primeiro no versículo 2 de Romanos, Isso. 10, é utilizada uma palavra grega epignosen, que significa conhecimento. Só que no versículo 3 não é a mesma palavra. A palavra é agnontes, que é ignorante. O ignorante é completamente diferente daquela pessoa que não tem conhecimento. O ignorante é a pessoa que ignora o conhecimento. Ou seja, aqui o apóstolo Paulo, no versículo 1, no versículo 2 e no versículo 3, quando ele se refere aos seus irmãos, né, o Israel carnal, ele não está dizendo que eles não tinham conhecimento, porque é óbvio que eles tinham a Torá nas mãos. Inclusive seria totalmente contraditório se estivesse falando alguma coisa parecida, porque lá atrás o apóstolo Paulo fala no capítulo 9 que a palavra não faltou para vocês. Então, como que agora ele vai dizendo que eles não têm conhecimento? Não. Então, a palavra grega aqui, na verdade, significa ignorante. Então, eles ignoraram o conhecimento. Quase como se fosse um esquecimento voluntário, né? Voluntário. Escolheram esquecer. Eles tinham a Torá na mão, eles estudavam, eles decoravam a Torá, mas eles ignoravam tudo aquilo que eles estudaram, tudo aquilo que aconteceu com os antepassados deles. Toda aquela experiência, toda aquela doutrina que veio ao longo do tempo, se perdeu. Inclusive a gente vê, se não me engano foi com Esdras, eles descobriram um rolo, né, e se espantando com aquilo. Era Josias, né? Josias, isso.
Isso, e ele se espantando com aquele Aquilo rolo. que na verdade fazia parte da cultura dele. Mas eles se esqueceram. E esqueceram de novo na época de Paulo também. E no verso 4, né, a linha da lição traz também um pouco sobre porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Aí nós estávamos discutindo sobre a questão da palavra fim aqui. Qual seria a palavra original no grego? Isso, inclusive está na linha da lição, né? Daí fala a expressão aqui no versículo 4, é telos garnomon, né? O autor da lição, pelo menos ele usa também, né? Ele fala que telos também significa, como é que é? Significa... Finalidade, propósito. Finalidade, meta. propósito. Sim, realmente, isso é verdade. Também significa, mas também significa final de acabar mesmo. E inclusive, se a gente vai no Novo Testamento para encontrar uma aplicação dessa palavra nessa segunda, como motivo, como finalidade, é difícil de achar. A maioria dos versos bíblicos utiliza telos como se fosse final mesmo. A gente tem lá em Mateus 10, 22, quem perseverar até o fim. A gente tem Mateus 24, 6, mas ainda não é o fim, usa telos também. Mateus 24, 13. Daí, quem perseverar até o fim, usa o telos também no sentido de fim e final. Aí o Marcos 13, 7, né? Mas ainda não é o fim, então virá o tempo da dor, mas ainda não é o fim. Lucas 1,33, o seu reinado não terá fim. Tudo fim de final. Fim de final. Inclusive aqui a gente tem o Apocalipse, né? Essa de Apocalipse é claríssima, né? Princípio e o fim. Isso. É o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Telos. Então, telos também. Então, não vamos entrar numa onda de apareceu alguém dizer, não, aqui o apóstolo Paulo está falando que é a finalidade. Porque no grego, telos é finalidade, não é final. Não é bem assim, tem os dois sentidos. Então aqui o apóstolo Paulo pode estar falando tanto de final mesmo, como pode estar falando que Cristo é o motivo da lei. Pode estar falando dos dois. E ocorre que, e se for final de final? Quer dizer, não existe mais lei? Significa não, porque existe um contexto. As palavras, elas dentro do argumento, dentro do texto, ela tem sentido próprio. O que o apóstolo Paulo desenvolveu até agora, pelo amor de Deus, desenvolveu o que até agora? Desenvolveu até agora o raciocínio de santificação. Pega a lei, coloca a letra da lei na sua mente, e na mente ele usa um binômio lei de Deus, depois escrever no coração, que é quando você começa a obedecer, ele usa um outro binômio, que é a lei do Espírito. Ele usa o Espírito de Deus no sentido de que Deus vai te iluminar na hora que você vai ler a Bíblia, quando colocar a letra na sua mente. Usa a expressão Espírito de Cristo, quando o Espírito vai passar a te fazer cooperar, ou seja, vai te ensinar como cumprir a lei. Então, assim, esse fim da lei pode significar qualquer coisa. Pode significar, é o fim da lei por quê? Porque você pôs na mente. É o fim da lei por quê? Porque foi escrito no seu coração. Pode significar isso. Como pode significar também, é o fim da lei por quê? Porque agora nós temos um Messias lá no santuário celestial cumprindo essa lei. Ou é o fim da lei porque... acaba a Torá. Isso. Então tem... A Torá aponta para Cristo. Veio Cristo, acabou a Torá. As conotações desse fim, nós temos que buscar aonde? Romanos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Buscar no trem. Exatamente. Buscar no trem. Vamos pegar o trem lá no começo da estação e vamos buscar o sentido desse fim aqui até o fim. Ou seja, até o final da estação. Acabou saindo trocadilho aí sem querer. Até o fim. Vamos buscar o fim até o fim. O fim, exatamente. Vamos buscar o fim até o fim. Vamos parar por aí. Não, mas um ponto que eu acho que é importante a gente deixar claro. Então significa que a lei não condena ninguém e que a gente não precisa cumprir lei. Não é isso? Não é isso de jeito forma nenhuma. Não é isso que Paulo está falando. Independente de qual for o significado que o apóstolo Paulo queria utilizar para telos, não tem como trazer essa E mesmo quem usa esse texto hoje de forma maliciosa, usa ele não se referindo a toda a lei. Nem a todo o decálogo. O problema é o sábado. Então a gente precisa falar que não precisa guardar o sábado. Que poder matar, ninguém fala que pode. Ninguém fala. Nem adulterar, nem roubar, nem mentir. É só o quarto mandamento. Nós vimos aqui que os judeus erraram quanto às suas tradições. Só faltou uma coisa. Eu falei de todas as passagens que utiliza como final. Vamos para a única que fala no sentido de propósito. A única, deve ter outras, mas eu achei Pedro 3,8. Obtendo o fim de vossa fé.
Aí é propósito, ninguém quer o final da fé. Ninguém vai falar que isso aqui é final de fé. Isso, agora vamos lá. Legal. Mas continuando agora, o que eu quero perguntar para o Alexandre é assim, os judeus eles erraram, né, quanto às suas tradições, às suas práticas. A pergunta é por que elas erraram, por que eles erraram, e se realmente uma tradição, uma prática, né, se isso é mal na sua essência, ou seja, não é bom ter tradição? Eu acredito que a gente tem que ver o fim da tradição. Telos. Qual que é o propósito da tradição agora? Eu separei alguns momentos em que a tradição ela se afastou da vontade de Deus. Em que, seguindo tradição, ou costume, ou sacrifício, ou ritual, vamos pegar a ideia do ritual, né? Que seguindo o ritual, se afastou de Deus, se apartou de Deus. Uma delas está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 15. A gente tem uma história ali em que Deus ordena que o rei Saul ele destrua os amalequitas, e é ordenado que Deus que Saul destrua tudo e não tome despojo, não pegue dos restos as posses dos amalequitas. Era o juízo de Deus caindo sobre esse povo. E de repente ele percebe que as ovelhas eram gordas, eram bonitas, ele decide que vai pegar algumas daquelas ovelhas para ele. E Deus falou para não pegar? Deus falou para não pegar. Quando Samuel chega, ele é até irônico, né? Ele fala assim, escuta, que barulho que eu estou ouvindo, seria o barulho de ovelhas? E aí o Saul fala, na verdade eu peguei para fazer sacrifícios para o Senhor. Olha só, que boa intenção. Que boa intenção, né? Lá no verso 19, ó, porque pois não atentaste à voz do Senhor, mas lançaste ao despojo e fizeste que era mal aos olhos do Senhor, então disse Saul a Samuel, pelo contrário, dei ouvido à voz do Senhor. Ou seja, afirmou ainda que foi o Senhor que mandou ele pegar as ovelhas. E seguiu o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Eu trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou o despojo, ovelha e boi, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus. O melhor do designado para a destruição. Você reconheceu que era designado para a destruição. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Qual foi o erro dos judeus? O erro dos judeus foi tomar o símbolo pela coisa simbolizada. Foi confundir tipo e antitipo. Isso. O erro dos judeus foi achar que Deus se alegrava com o sacrifício. O erro dos judeus foi achar que Deus era um Deus no céu que estava lá guardando o cheiro e a gordura queimada e o sangue queimado dos sacrifícios. O erro dos judeus foi achar que Deus era um Deus à semelhança dos deuses pagãos, que eram alimentados pelos seus fiéis. O Deus de Israel não precisava ser alimentado. A morte sacrificial do cordeiro era para a remissão de pecados. Não para manipular o humor do Deus. Não para aplacar a ira de Deus. E quando Saul ele olha para Samuel e fala, eu estou aqui cumprindo a ordem de Deus e eu estou trazendo os bois e as ovelhas mais gordos para sacrificar para Deus, ele estava falando, Deus precisa do meu sacrifício. Eu estou aqui para alimentar Deus, porque o meu Deus é igual ao Deus dos amalequitas. Se manipula. É um Deus que se manipula. Então, um problema aqui está em fazer barganha com Deus. A gente segue outra passagem muito interessante. Ela está lá no livro de Oséias, capítulo 6, versículos de 6 a 1. Um texto que realmente vale a pena ser lido. Diz assim, Oséias 6, de 6 a 1. Pois misericórdia quero, e não sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais do que holocausto. Mas eles transgrediram a aliança como Adão, eles se portaram alevosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam a injustiça manchada de sangue. E a gente vê o que esse povo faz aqui. É um povo que se prostitui diante de outros deuses. É um povo que está tentando barganhar com Deus. Então eles têm medo do castigo, medo de uma punição divina. E agora eles resolvem que vão negociar com Deus, vão barganhar com Deus. E o que eles oferecem para seduzir Deus? Holocausto, tradição. Aquele rito do sacrifício do cordeiro, que era um símbolo que apontava para o Messias, que era um símbolo que apontava para o sacrifício de Cristo, agora ele é usado como se fosse um sacrifício que eu vou queimar para alimentar Deus. Moeda. Uma moeda de troca. Como a gente vê na nossa prática religiosa hoje... Eu ia perguntar isso, né? Essa troca. Como a gente vê no meio evangélico essa troca.
A ideia da teologia da prosperidade, que você oferece algo a Deus e Deus tem a sua ira aplacada e te abençoa em troca. A ideia de uma busca pela santidade como uma moeda de barganha com Deus para a salvação. Então eu faço e em troca Deus me deve a minha salvação. Eu jejuo, eu faço as 40 madrugadas, eu cumpro a lei, eu sou dizimista, eu faço tudo isso. Então agora há mérito. Agora há um mérito em mim, então. Há um mérito. E em troca eu exijo a resposta de Deus. A última passagem que eu gostaria de ler é uma passagem que está em Jeremias, capítulo 7, versículos 21 a 26. Outra passagem interessante. Vamos ler só 21 a 23, que fica mais breve. Diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne, então. Porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isso lhes ordenei, dizendo: Dai ouvido à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Porque olha só o que o povo estava fazendo. Se a gente vê o 7, verso 3, está descrito o que o povo estava fazendo de errado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Emendai os vossos caminhos, as vossas obras, e eu vos farei habitar nesse lugar. Não confiei em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Ou seja, o povo estava se apegando ao templo e não a Deus, à tradição, ao rito, e não aquilo que o rito simbolizava. Mas deveras emendais o vosso caminho e as vossas obras, se deverdes praticardes a justiça, cada um com o seu próximo. O povo era injusto um com o outro. Se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão, a viúva, nem derramar de sangue inocente nesse lugar, nem andais após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar nesse lugar, na terra que dei a vossos pais desde os tempos antigos para sempre. Ou seja, não se compra o favor de Deus com oferta, com obras de santidade, com palavras, com eu falar templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor, com fronha ungida. Não se compra o favor de Deus. E um grande erro, um grande equívoco de Israel foi ter toda a verdade, como o Ricardo falou, mas ignorar essa verdade. Tomar o símbolo não por aquilo que ele representava, mas por si, como símbolo fosse algo que se acabava em si, como se a experiência religiosa fosse ficar matando ovelha, bode e boi e vaca. E Deus está falando agora: esse sacrifício não me agrada. Não foi isso que eu pedi para Moisés. Eu pedi que vocês atentassem para a minha palavra. E a minha palavra é: exerça misericórdia com a viúva, acolha o órfão. A minha palavra é: seja temente a Deus, obedeça a minha lei, obedeça a minha palavra. A minha palavra não envolve você fazer um sacrifício para me alimentar, porque Deus é Senhor de todas as coisas. Deus não precisa ser alimentado. Ou seja, nós também somos imerecedores. Nós não barganhamos com Deus, porque Deus oferece tudo. Nós só oferecemos nós mesmos. Fica aí a reflexão. Bom, a linha da lição ela termina aqui, né, até o verso 4. Nós vamos só explorar aqui algumas entrelinhas nos versos seguintes ainda do capítulo 10, antes da gente entrar no capítulo 11. E aqui no verso 5 do capítulo 10 diz assim: Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela, mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. A pergunta, só fazer o link, né? Da onde que veio essa citação de Paulo aqui, trazida por ele aqui no capítulo 10? Não é só isso, né? De onde veio a citação? Porque, assim, e todo o link, né? Porque na verdade não tem um link direto, isso, né? Tem uma ideia. Tem um versículo que tem esse link direto, né? Que é o 6, mas o 5 não. Então vamos lá, vamos primeiro no 5. Aqui, lê o versículo 5 de novo. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Isso, agora vamos lá. Onde que ele escreveu isso? Está na Torá, obviamente, 5 primeiros livros da Bíblia, né? Está lá no Devarim e está lá no Vaikra. Isso. A gente tem lá no Devarim... Deuteronômio, né? Desculpa. É que às vezes o pessoal de casa se perde. Tá certo, vamos lá. Primeiro no Vaikra, Levíticos 26, tá? Aqui no versículo 5 de Romanos, ele usa uma expressão grega dikaiosin ten eketonomou, a justificação pela lei. Aonde é que fala dessa justificação pela lei? Levíticos 26 e Deuteronômio 27.
Aí eu separei aqui, desenvolvi um resumozinho desse capítulo, não vamos ler tudo, né? Vamos lá, Levíticos 26, que é Fica a dica, se quiser leia, né, o capítulo 26, 27 se quiser, que estiver de tempo, Levíticos. a sugestão está aí, Levítico 26, guarde os meus shabaotes, e daí fala lá, você tem a reverência no meu santuário, obedeçam as minhas mitzvot, os meus mandamentos. Daí se ouvirem, daí bênção, 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 né? Bênção é o asherei, né? Expressão hebraica. Se não ouvir, daí vem maldição, 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 maldição. Daí ele fala, disciplinarei 7 vezes se vocês não me obedecerem. Aí se ainda não me obedecer, daí eu ferirei 7 vezes, né? E daí se ainda não me obedecer, castigarei 7 vezes por seus pecados. Existe uma sucessão gradual das maldições, né? Isso, e daí vai de 7 em 7. 7 é o número da perfeição, né? Ou seja, eu ferirei com plenitude. Plenitude, exatamente. Aí tá, mas não para por aí. Mas se vocês... Daí a última maldição é a dispersão, que é o que eles estavam vivendo. Eles viveram em várias dispersões, né? Óbvio, né? Teve Babilônia, Medo-Persa, Greco-Macedônico, e agora Roma eles dispersam de novo. Tudo já profetizado, estava tudo lá no Vaikra, estava tudo lá no Devarim, né? Mas se o seu coração se humilhar, se o seu coração incircunciso se humilhar e aceitarem o castigo, me lembrarei da aliança. Me lembrarei da aliança, e daí Deuteronômio 27. A ideia do coração incircunciso, rapidinho, só Pode uma falar. menção ao pensamento paulino também, né? Paulo ele retoma essa ideia do coração incircunciso. Então, você pode ser judeu circunciso na carne, mas ter um coração incircunciso. E aí que fala, mas se o seu coração incircunciso se humilhar, a redenção. Isso. Então vamos lá, Deuteronômio 27. Guarda todos os mandamentos, e daí fala de regras de altar, sacrifício, coisa e tal. Maldito é aquele que faz isso, maldito é aquele que faz aquilo outro, maldito é aquele que faz aquilo outro, maldito é aquele que faz aquilo outro. Mais uma alusão para aquilo que o apóstolo Paulo está falando. Aí Deuteronômio 28. O Devarim, né? Cuidado de guardar todos os seus mandamentos, Deus te exaltará. Então, guarda o mandamento, Deus exalta. Aí fala, daí, se você guardar todo o mandamento, se te exalta, você será bendito. Normalmente eu achei. Bendito, você será cabeça, não será cauda, você prosperará, você vai ter todo tipo de bênção. Mas se não obedecer, daí maldito. Deus, Senhor fará, Senhor dará, Senhor ferirá, fará voltar para o Egito. Mas aqui o Egito é ser escravo. Quem faz é sempre o Senhor, né? Não é uma relação de barganha. Aí que tá, quem faz é sempre o Senhor. Nós vamos entender porque tanto Deus fazendo nos últimos versículos de Romanos 11, com uma referência lá. Então quem quiser saber por que tanto Deus fará, vai ter que esperar até o final do vídeo. Até o final do vídeo. Então vamos lá, daí a gente chega lá no Deuteronômio 29. Aí Deuteronômio 29 tem um convite e uma advertência para confessar o erro. Veja que a aliança lá é com base na obediência, certo? Isso. E agora aqui um convite para confessar o erro. Mas pera lá, é com base na obediência, você tem que confessar o erro? Você vê como que não dá para parar a leitura lá no 28, você tem que continuar. A aliança inteira é feita para obediência, só que ela é toda construída para alguém que não vai obedecer. Aí a gente tem lá no versículo 14 do Devarim 29, essa aliança não é só convosco, é com os que estão aqui e os que ainda não estão. Então pode ser também perfeitamente uma referência a gentios. Os judeus preferem dizer que é os judeus que não nasceram ainda. Tá, preferência deles. Aí no versículo 18, para o coração, que é uma aliança para o seu coração não se desviar. Ou seja, existe um mecanismo para você cumprir aquela aliança que é com base na obediência. Mas isso ainda não está bem explicado. Aí no 19 tem a advertência. Ouvindo a palavra da maldição, não se abençoe no seu coração. Esse não se abençoe no seu coração. Veja bem, está falando de bênção. E a bênção vem de quem? De Deus. Mas aqui está dizendo que não é para fazer o quê? Para você se abençoar. O que é você se abençoar? É você não se achar bendito. Você não tem que se achar bendito. Quem vai achar você bendito ou não é Deus, não é você. Aí a pessoa está invertendo a ordem das coisas. Não é você que tem que se achar bendito, é Deus. Tá, e daí seguindo, ande conforme parece seu coração, né? Mas na verdade você se perde e você, na verdade, você adquire a ira do Senhor. Mais ou menos isso que fala. Aí no 30 capítulo 30 de Deuteronômio. Não, agora é capítulo 30 de Deuteronômio, isso aí. Daí se você se converter, você ouvir com o seu coração, aí Deus vai te resgatar do seu cativeiro,
né? Vai juntar você de todas as nações, a palavra, e daí segue, lá no 30:14. A palavra está perto de ti, na sua boca, no seu coração, para que cumpras o mandamento, que daí vai ter uma referência lá para frente. A referência que Paulo traz em Romanos. Isso, o apóstolo Paulo faz um mega raciocínio aqui, que a gente só vai entender como se completa essa aliança quando ele começar a falar de Isaías, que fica mais para frente. Continuando a leitura, né, que ele fala assim no verso 9: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E vai trazendo toda essa questão que ele fala, né? Se o coração que se arrepender, você confessar, Paulo resgata. E existia isso, fazendo referência a Deuteronômio. E ele mostra onde está isso no Velho Testamento, nos versículos seguintes, que eles vão falar mais para frente. E aí ele fala assim, no verso 14, né, que é um verso bastante conhecido: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Aí o verso 15, que vai ter uma referência de Isaías 52:7, né? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito. Olha como Paulo toda hora ele vem trazendo. Como está escrito, Moisés disse, como está escrito. E nós teremos aqui para fazer o link, né? Você que está chegando no canal, às vezes não tem o costume de estudar a Bíblia de capa a capa, entenda que a Bíblia ela é interligada completamente. Não existe o Velho Testamento e o Novo Testamento. A mensagem do Velho, a mensagem do Novo, é a mesma mensagem do início ao fim. E aí Paulo resgata isso aqui, como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Isaías 52:7. A gente tem em Isaías, né? A gente tem em Isaías não só 52, mas 53, e o apóstolo Paulo faz referência a chave, vamos dizer assim, para a gente cumprir aquela faceta da aliança que a gente falou primeiro da justificação pela fé. Agora vamos falar da justificação, no caso, pelas obras, vamos dizer assim, pela obediência. Agora, a continuação, está em Isaías 53. Fala de alguém, tomou sobre si nossas dores, ferido por causa de nossas transgressões, moído por causa de nossas iniquidades. Andávamos desgarrados como ovelha, Deus fez cair sobre ele as nossas iniquidades, e puseram sua sepultura com os ímpios. Aí a gente tem lá no 53:11: com o seu conhecimento o justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles, pois as iniquidades deles levará sobre si. Aquela faceta da aliança que a gente falou lá em Deuteronômio, Isaías, ela se cumpre aqui. E Isaías explica muito bem isso. O apóstolo Paulo cita Isaías no raciocínio aqui em Romanos 10. O justo é Cristo. O justo é Cristo. Nós cumprimos aquela faceta da aliança na pessoa de Cristo. E o mega raciocínio por como isso acontece, o apóstolo Paulo desenvolveu lá do 1 até o 9. Então, parte dele é pulado na linha da lição, né? Sim. Porque eles pulam, né? Aí acabou. Bom, e aí nós vamos dar então um segmento agora, vamos entrar no assunto de segunda-feira, a eleição da graça, que na linha da lição vem trazendo então o capítulo 11, os versos de 1 ao verso 10. O que nós queremos explorar aqui, né, nas entrelinhas, é justamente um link novamente com o Velho Testamento, principalmente aqui no verso 4, né, vou ler o verso 3, diz assim: Senhor, mataram os teus profetas, Elias falando, né? Arrasaram os teus altares, e só fiquei eu, procuraram tirar minha vida. Que ele disse, porém, a resposta de Deus? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Ricardo, faça para nós, resgata para nós um pouco desse link, até porque você vai também trazer uma entrelinhas, né, maior sobre essa questão dos 7.000, de onde que surgiram. Isso. Primeira coisa, só vamos eleição da graça. Nós falamos no vídeo passado, Romanos 9 não fala de eleição para ser salvo. Fala de eleição para servir. Isso. É para um serviço. Está falando de uma eleição do remanescente. O remanescente. E aqui a gente tem 1 Reis, né, 19. A gente aqui tem a história de Elias. A gente tem Jezabel, aquela moça muito simpática e muito pura. Brincadeira. Jezabel, todo mundo sabe quem que é, né? Era uma rainha idólatra, vil, né? E a gente tem Elias, que ele tentava, na verdade, cumprir a lei de Deus, era fiel, era profeta de Deus e era perseguido pelos seus. De certa forma era o remanescente, né? Ele achava que na verdade ele era o único. Sim, né? Ele era o único remanescente. Então a gente tem lá, Elias é perseguido
E ele foge para se salvar. Ele fica tão angustiado com aquilo, de ele ser perseguido pelos seus, que ele pede a morte para Deus. E Deus, obviamente, não. Aí o que acontece? Um anjo vem lhe dá comida, lhe dá alimento uma vez e toca a cor dele, levanta e come. Aí vem uma segunda vez, dá pão e água de novo para ele, levanta e come, porque a caminhada será longa. Daí ele vai até um monte, daí ele vai falar lá com o Senhor. Aí um detalhe muito, muito lindo, inclusive aqui, Deus, ele vê, não me lembro propriamente a ordem, acho que eu anotei a ordem aqui. Primeiro, eu acredito que ele aparece um terremoto, e Deus está no terremoto, fogo, e Deus está no fogo, tempestade, um vento muito forte, Deus está no vento forte, e daí em algumas traduções fala uma brisa, em outras traduções fala que uma palavra sussurrada. Um cicio, né? Eu gosto dessa versão. É uma palavra sussurrada, e Deus estava nessa palavra sussurrada, e nessa palavra sussurrada, aí ele fala para Elias, que ele traz aquela revelação para Elias. Mas duas coisas aqui que são importantes. Primeiro, você não é o único remanescente. Tem mais 7.000, mas tem mais uma coisa. Ele tem que voltar, fazer uma caminhada e ungir um gentil. Ele vai ungir o rei da Síria. O rei da Síria irá contra Israel, mas vai poupar os 7.000. Ele não vai só ungir um gentil, né? Ele vai ungir um gentil para atacar Israel. Para atacar Israel, e não só para atacar Israel, mas para poupar 7.000 que não dobraram seu joelho perante Baal. Então, veja bem, nós temos aí novamente judeus e gentios. E uma noção de o remanescente. E que o remanescente não está atrelado propriamente a um povo, está atrelado a uma atitude. Qual é a atitude? Amar a Deus sobre todas as coisas, você não substituir Deus por alguma outra coisa, como eles substituíram por deuses estranhos. Nós vamos falar mais sobre essa substituição quando a gente chegar no ciúme. Ou pelo próprio rito, né? Como eu apontei na fala inicial, né? A gente pode substituir Deus pelo rito. Sim. Continuando aqui, né, no capítulo 11 ainda, nós temos aqui no verso 7: que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição alcançou, e os mais foram endurecidos. Como está escrito novamente, Paulo fazendo mais um resgate lá do Velho Testamento: Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até ao dia de hoje. E diz Davi, verso 9: torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha em tropeço e punição. Escureçam-se-lhes os olhos, para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Mais uma referência a um livro, Salmos 69, o versículo 23, né? Lá nos Salmos a gente tem Davi. Davi tá falando dos seus inimigos, né? Daí está falando também: o Senhor conhece as minhas estultícias, os meus pecados. Davi clama para que a sua atitude, seu comportamento não confunda as outras pessoas ou não envergonhe, ou o Senhor não seja envergonhado por sua causa. Ele fala que por amor ele suportou afrontas. Depois dessas afrontas aqui, não é no sentido que alguém afrontou ele e ele ficou nervosinho, não. Ele fala que essas afrontas Deus conhece, né? Mas quando ele chora e ele jejuma, isso lhe é visto como afronta. E ele fala que ele estava muito fraco, se sentia muito fraco. Aqui Davi, no Salmo, está mostrando qual é a verdadeira atitude do cristão. Você se colocar numa posição que você precisa da força do alto. Agora, há uma questão aqui que fica complicada. Ele coloca os inimigos dele aqui e usa literalmente essa expressão, tornar-se-lhes uma mesa diante deles. Isso. Como laço. É a mesma que Paulo usa aqui. A mesma expressão vocês podem procurar lá no 22 e no 23. E ele fala que os inimigos dessas pessoas, que não agem de certa forma como ele, é mais ou menos isso que ele quer dizer, será riscado o nome do livro da vida, e não serão inscritos como justos. E daí ele fala: eu porém sou pobre, estou triste, e clamo a ti, peço a ti salvação. E fala que o servo de Deus, que a semente dos seus servos, né, herdarão o reino de Deus, e aqueles que o amam habitarão em Sião. Então, a postura, vamos dizer assim,
do verdadeiro Israel é essa. Você se colocar em uma posição de pobreza, que você precisa, que você clama, você precisa do Espírito Santo. A primeira bem-aventurança, bem-aventurado os pobres de espírito. A expressão grega, lá a gente já falou em outro vídeo, lá na verdade não é pobreza, é mendicância, é a pessoa que não tem o Espírito. É a mesma coisa que Davi está falando aqui. Eu não tenho o Espírito, então eu preciso o quê? Eu preciso clamar pelo Espírito. Não está em mim, eu preciso pedir o Espírito. Essa é a postura do verdadeiro Israel. Agora nós vamos então avançar para o assunto de terça-feira, o ramo natural, onde nós vamos tratar dos versos de 11 ao 24 do capítulo 11 de Romanos. E a linha vem trazendo, né, sobre a questão do ramo natural e a analogia ou a aplicação sobre a oliveira brava e a oliveira não brava, né? Oliveira mesmo. Oliveira natural, né? E é interessante, né? A linha traz, explora bastante. O que nós queremos aqui é que vocês escutem, olha só a explanação que o Ricardo tem para trazer aqui nas entrelinhas. Para depois o Lúcio ler e fazer sentido o texto. Isso. Né? Então vamos lá. Primeiro, oliveira brava é um arbusto da família das oliveiras, só que ele tem não só um nome diferente, a diferença é que ele não produz oliveira. Então, veja bem, olha a comparação. Ele está comparando aqui o povo gentil, vamos dizer assim, do passado, antes de se aproximar. Não tinha os frutos do Espírito. Antes de se aproximar, a oliveira brava, ou seja, não tem fruto. Veja bem que ele está falando aqui que o Israel de verdade é aquele que tem fé. Quando ele traz uma alegoria de oliveira brava, ele está fazendo a mesma coisa que o resto da Bíblia faz. Uma fé sem obra é uma fé morta. Então ele associa ele não só está associando aquele gentil que não tinha Cristo, vamos dizer assim, no passado, que não era aceito como remanescente no passado, mas também agora está associando ao judeu que nega o Messias. Então, essa questão, e veja bem, ele fala de enxerto, de pegar os ramos da oliveira brava, ou seja, e colocar na oliveira, a oliveira é aquela que produz frutos. Então agora o gentil, ele tendo fé, ele vai produzir frutos para esse serviço que ele também agora é chamado, de levar a boa nova. Não é mais só apenas os judeus que vão levar a boa nova será levada também pelos gentios, eles também vão produzir frutos se eles tiverem fé no Messias. Então essa é, agora o Lúcio pode ler o texto, que o texto vai ficar mais claro quando falar de judeus gentil, oliveira brava e oliveira. Só um instantinho, é que essa leitura do gentil produzindo, ela casa com a eleição para o ministério, né? Sim. Está no contexto da eleição para o ministério. Então não é que o gentil está sendo eleito para a salvação apenas. Ele está sendo eleito para o ministério, para o serviço. Verso 17 de Romanos 11. Se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertada em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta a ti. Dirá, pois, alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé está aí, firme. Não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade de Deus, se nela permaneceres. Doutra sorte, também tu serás cortado. Ou seja, né, você é enxertado na oliveira natural, você pode ser cortado. Verso 23, eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão então enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se foste cortado daqui por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em oliveira boa, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. A gente vê aqui, a gente falou de emuná, fé, que o conceito chefe é firmar, isso me firma. Então veja aqui agora a alegoria do apóstolo Paulo falando do enxerto. Por que eles foram retirados? Porque eles
não estavam mais firmes no Messias, perderam a fé no Salvador, perderam a fé no Messias, então foram retirados. E por que os outros foram enxertados? Porque tem fé. Mas se essa fé acabar, são retirados também. E aqueles que foram retirados antes, e se agora tiverem fé? São enxertados, reenxertados. A salvação para os judeus? A salvação para mim, porque não vai ter para eles, né? Ainda nos assuntos de terça-feira, a gente vai trazer só uma entrelinhas aqui sobre a questão de ciúmes, né, que tem um link lá com Deuteronômio 32, 21. Aqui no verso 11, né, Paulo diz assim: pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caísse? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação dos gentios, para pô-los em ciúmes. Como assim? Para pôr os judeus com ciúme com os gentios? A gente tem que entender uma coisa também. É utilizado para Deus antropomorfismos, né? São expressões típicas de seres humanos para a gente entender melhor. Tá? Então vamos, por exemplo, quando fala ilha de Deus, na verdade é só um termo utilizado para explicar uma situação que é inexplicável. O Senhor arrependeu-se de ter criado o homem, e aí mandou o dilúvio. Então, Deus não sabia que aconteceu o dilúvio? Ele se arrependeu mesmo? Essa tem a expressão hebraica nahan, significa ter compaixão. Então essa tem uma explicação na gramática, mas outras tantas não tem. Né? Então veja bem, a gente tem Deuteronômio 32, 21, procuram com o que não... que fala o seguinte, dá uma lida lá. O Alexandre, dá uma lida, Alexandre. Deuteronômio, literalmente, Deuteronômio 32, verso 21. Verso 21. Inclusive, né, Paulo, no verso 19 do capítulo 10, também fala aqui, ó: porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata. Que tá, ele dizia onde? Quanto? 32, 21. 32, 21. Deuteronômio 32, 21. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus, com seus ídolos me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a zelos, com aquele que não é povo, com louca nação os despertarei a ira. Ele está se reportando lá no Deuteronômio, Moisés, e é o que o apóstolo Paulo fala aqui, que já Moisés já previu o que iria acontecer. Que o povo, ele provocaria Deus, né? E Deus os provocaria Deus com outros deuses, com aquilo que não é Deus, adorando bezerro, seja lá o que for, e ele provocaria com aquilo que não é povo, ou seja, os gentios assumiriam a função sacerdotal que era exclusiva dos judeus. Então esse ciúme é um jogo de linguagem, é um antropomorfismo, para explicar isso, que os judeus iriam recusar o Messias, e iriam recusar esse serviço, iriam recusar essa boa nova. A boa nova antes de Jesus era: o Messias virá, e a boa nova agora é: o Messias já veio. Eles não pregam mais que o Messias já veio, eles pregam que o Messias virá ainda. E o Messias que virá ainda não é o Messias previsto, né? Sim. Ainda é um Messias guerreiro que vai unificar o povo de Israel e dominar o mundo. E que vai torná-los superior, nação suprema. Não é o servo sofredor de Isaías. Não. Ainda, né, no assunto de terça, no verso 12 do capítulo 11, diz assim: ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. A pergunta agora é para o Alexandre, né? Como que a gente pode ver esse benefício, essa riqueza que Paulo está falando que os judeus trouxeram para o mundo? Como que essa riqueza, essa contribuição das riquezas do povo judeu pode contribuir para a gente entender o evangelho agora que Paulo está tentando fazer com que a gente entenda? Vou fazer um paralelo com a primeira fala que eu trouxe. Num primeiro momento, eu falava que os judeus eles se perderam da religiosidade. No momento em que eles tomam a tradição por Deus. Infelizmente, no momento em que o sacrifício passa a ser mais importante do que o Messias, no momento em que a gente crucifica Cristo e como um bandido e está disposto agora a matar o cordeiro para aplacar a ira de Deus, no momento em que o rei Saul ele tenta barganhar com Deus, isso está descrito em Oséias, isso está descrito na queda inteira do povo de Israel nos profetas do Antigo Testamento,
a gente tem uma religião que se perde do seu sentido. Agora, quando a gente resgata o sentido dessa religião judaica, ela é extremamente rica. Não existe cristianismo sem judaísmo. Inclusive, a ideia de uma ruptura entre um judaísmo verdadeiro e um cristianismo verdadeiro, na concepção de muitos, inclusive na minha, é um equívoco. E a Oliveira nos ajuda a entender isso. Sim, a raiz é a mesma. É a mesma. A raiz é o Messias, a raiz é Deus, a raiz é Cristo. O ramo da oliveira verdadeira é o judaísmo, nessa raiz verdadeira. E o ramo enxertado somos nós, gentios, conversos ao cristianismo, na videira verdadeira. Então a videira é a mesma. Coisa, né? Existe uma raiz que une judeus e cristãos, se a religião for verdadeira. Essa raiz é o Messias. O Messias que para os judeus viria, e para nós cristãos, que já veio. O Messias que já veio. Então, se a gente resgata o judaísmo da tradição, ou seja, se a gente esquece um pouco da tradição e volta para o judaísmo, é um caminho muito rico. Gostaria de fazer as passagens ainda de Oséias. A gente fez Oséias antes para ver a queda. Vamos ver Oséias para ver a redenção. Oséias 13, verso 9. Primeira coisa que eu devo ter em mente agora para resgatar o judaísmo. A tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. Olha a reversão daquele pensamento. No início, eu faço sacrifício para aplacar a ira de Deus. Eu ofereço o sacrifício e o holocausto para barganhar com Deus. E aqui Deus fala, de ti só vem a sua ruína. Qualquer coisa boa, o socorro vem de mim, do Senhor. A gente não negocia com Deus. A gente aceita a graça, a gente se oferece e acabou. A gente aceita a transformação de Deus na nossa vida, a gente não faz barganha com Deus, a gente não faz pacto, ó Senhor, eu vou fazer isso, e em troca o Senhor vai me dar isso. A gente não determina a coisa para Deus. A gente se oferece para Ele e Ele termina a boa obra que o Espírito conclui em nós. Seguimos. Verso 14, o capítulo 14 aí, belíssimo. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tendes convosco palavras de arrependimento, convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhes, perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, em vez de novilhos, os sacrifícios dos vossos lábios. Ou seja, Paulo, oferecei o seu corpo como um sacrifício santo, agradável a Deus. Faz o seguinte, para de matar a ovelha, para de matar a vaca, para de fazer uma religião baseada nas obras, sacrifica os seus lábios a Deus, glorifica a Deus, oferece a sua fé a Ele. Às vezes faça silêncio de algumas coisas do orgulho próprio. E agora receba a graça. Sacrifique os seus lábios. E aí a promessa de Deus, curarei a sua infidelidade, verso 4. Eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. A promessa é uma promessa de resgate, mas é uma promessa de resgate para aquele que está disposto a abandonar o sacrifício de vaca, boi e ovelha e que está disposto a sacrificar os próprios lábios. Última passagem de Hebreus. O judaísmo é muito rico. O caminho que o Ricardo faz constantemente aqui, nos entrelinhas, é buscar o pensamento judaico e perceber esse pensamento dentro do Novo Testamento, perceber um modo de pensar judeu dentro da cabeça do Paulo, escrevendo em grego, mas pensando como judeu dentro da religião judaica. Então, essa riqueza é muito grande. E o livro de Hebreus é um livro em especial que traz essa riqueza. Traz essa riqueza porque ele une muito do pensamento judaico agora dentro de um contexto cristão. E eu peço para ler para vocês aqui a passagem do versículo 9, capítulo 9, verso 9 de Hebreus em diante. Diz assim: é isto uma parábola, ou seja, todo aquele sistema de sacrifício é uma parábola para a época presente. E segundo essa se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas, e diversas abluções e impostos, até o tempo oportuno de reforma. Ou seja,
A gente olha para todas aquelas tradições judaicas e sabe, elas não salvam. Mas elas apontam para o Messias. Olha o verso 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, ou seja, existe um santuário celestial. A doutrina do santuário celestial, ela vem quando a gente tem uma leitura sobre o judaísmo. Não foi feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Entrou nos santos dos santos uma vez por todas, sendo obtido eterna redenção. Cristo está diante de Deus fazendo expiação pelos nossos pecados dentro do santuário celestial. A gente só tem essa compreensão se a gente resgatar o pensamento judaico. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Qual é a questão aqui? Eu volto para o pensamento judaico, não para me enfiar em tradição, não para me enfiar em rito de purificação, não para resgatar os erros judaicos de adorar o rito em vez do Criador. Mas eu volto para o pensamento judaico para entender os símbolos, porque entendendo os símbolos eu consigo entender de forma mais clara o antítipo. Entendendo os rituais judaicos, eu entendo melhor o ministério de Cristo. Essa é uma riqueza que só o pensamento judaico pode agregar ao cristianismo. O cristianismo sem o pensamento judaico é um cristianismo que está faltando um pedaço. Falta um pedação da árvore, né? Bom, agora a gente segue então para o assunto de quarta-feira, que tem como título do dia, né? Todo Israel será salvo. E aí vem tratar os versos 25, 26 e 27 do capítulo 11 de Romanos. É interessante que na linha, né, da lição, os autores, né, tratam que o Paulo realmente deixa bastante evidente, né? Ou seja, será que essas falas de Paulo vão trazer aqui essa noção de que a salvação é coletiva? Né? Que a salvação simplesmente... Sou salvo por pertencer ao povo. Exatamente, né? Então, sou judeu, sou adventista, do sétimo dia estou salvo. Sou judeu, estou salvo. Ele vem tentar justamente o contrário, quebrar esse paradigma, né? E aí, mas resgatando agora o link, né, com o Velho Testamento, lá em Isaías 59, 20, nós vamos ler aqui Romanos 11, verso 26. Diz assim na minha versão: e assim todo Israel será salvo. Não, está escrito, todo Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. E aí, Ricardo, qual o link que nós podemos... Porque está escrito novamente, Paulo, mais uma vez, olha que nós estamos estudando todos os capítulos de Romanos, e mais uma vez esse capítulo, é o capítulo 11, vem trazendo, está escrito, está escrito. Todo Israel será salvo, todo Israel espiritual será salvo. Quem faz parte do Israel espiritual? Quem tem fé em Cristo. O apóstolo Paulo já desenvolveu esse raciocínio lá no começo. Isso. A gente tem vários pontos aqui. Primeiro ponto que está na linha da lição fala do endurecimento do coração. A gente já falou lá no vídeo passado que quem endurecia o coração de Faraó. Faraó endureceu seu coração, aparece uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Depois, no final, Deus endureceu o coração do Faraó. E ao final nós vamos dizer como é essa atuação divina, inclusive nesse endurecimento, mesmo que antes o Faraó que tenha endurecido seu próprio coração. A questão da plenitude dos gentios aqui. O Evangelho já foi pregado a todo mundo nos tempos do apóstolo Paulo. Isso é o que a Bíblia fala. Então veja bem, a gente achar que vai ter que esperar pregar para todo mundo para Jesus voltar. A gente nasce bebês a todo instante. Então não é... Até eles seriam alfabetizados, tudo. Essa plenitude dos tempos. Hoje em dia nós temos que pregar o Evangelho? Temos. Sim. Toda certeza. E esse é o papel. Nós somos eleitos para isso. A eleição é para isso. É para pregação, para levar a boa nova. Para isso que é para pregar o Evangelho. No fim do fim, vamos dizer assim, no fim do fim, vai se espalhar mais ainda? Vai, mas Deus volta no Kairos, no tempo perfeito e preciso, nem antes e nem depois.
Já explicamos em outros vídeos, não vamos explicar agora, porque tem passagens assim, assado, vamos ter que voltar lá e procurar nos outros vídeos. Né? Aqui a gente fala, então todos os Israel serão salvos, todos os Israel espiritual, com certeza ele será salvo. Todo aquele que tiver fé em Cristo. E de ti virá um libertador, né? Libertador é Cristo, aquele que virá de Sião, é a mesma pedra em que muitos tropeçarão. Tropeçarão por quê? Tropeçarão por falta de fé. Veio dos judeus. Foi rejeitado pelos judeus. Veio para os seus e os seus não aceitaram. E a gente estava falando antes, né, Ricardo? É um judeu exercendo um sacerdócio que foi o elemento originário da criação do sacerdócio judaico, que está fazendo a expiação por nós. Então, o judaísmo continua válido em muitos aspectos, e como a gente tem alguém de origem judaica no céu, exercendo um sacerdócio que é o antítipo daquele que era a sombra aqui na terra. E consumando aquelas leis que chamamos hoje, modernamente, de leis cerimoniais. Toda a Torá apontava para ele. A lei cerimonial, ela deixou de valer? A lei cerimonial está valendo. Aonde? Está sendo cumprida em Cristo. Ela já se cumpriu na cruz e continua sendo cumprida no Santuário Celestial. E Paulo ainda fala aqui, né, no verso 1 de capítulo 11, né? Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Ele reconhecia, ele mantinha isso, quer dizer, não precisava ele quebrar todos os vínculos judeus dele. Ele não deixa de ser judeu para virar cristão. Exatamente. Esse link é muito legal. Pessoal, e aí nós vamos chegar agora no último tema, né, dessa lição de quinta-feira, a salvação dos pecadores. Continua aqui a leitura do verso 28 até o verso 36, mas em especial dos versos 33 aos versos 36, onde nós vamos trazer aqui nas entrelinhas um paralelo com Jó, o livro de Jó completo, né? Não tem um link direto, mas diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Paulo encerra capítulo 1. É comum as pessoas falarem que o livro de Jó tem várias perguntas e a pergunta não tem resposta. Isso é uma mentira. A resposta para todas as perguntas que estão no livro de Jó, elas foram respondidas nos primeiros capítulos do livro de Jó. Lembra que a gente falou? Agora nós vamos entender a questão do como Deus faz. É muito comum no Velho Testamento, tipo, Deus faz a pessoa ser maldito, Deus endurece, Deus faz aquilo, Deus faz isso, Deus faz aquilo. No primeiro capítulo de Jó, a gente vê lá o que? A gente vê lá Satanás, vai lá junto com os Ben Elohim, né, os filhos de Deus lá, e está lá ele de intrusão. E ele fala, viste de onde... Viste meu servo Jó. Deus fala, né? Viste meu servo Jó. Antes disso, Deus pergunta de onde vens e ele fala, eu vim de rodear a terra. Caminhar pela terra, rodear. Como se fosse um senhor caminhando pelos seus domínios. Como se fosse um rei pelos seus domínios. Ele fala, não, mas viste meu servo Jó? Ou seja, você não é rei, você não reina lá ainda. A terra, minha soberania está lá. Isso, daí nem todos ainda te adoram. Não, então você não é rei ainda. Daí o que acontece? Acusa Deus. Mas é claro que você coloca uma redoma de vidro sobre ele. Percebam que essa redoma é Levíticos 26, é Levíticos 27. Toda a promessa. É a promessa, é a aliança, é toda a aliança. E que começa em Deuteronômio, como é Levíticos, e passa por Isaías e tudo mais. Agora o que acontece? Satanás fala o seguinte: estenda sua mão e toca você nele, tira essas coisas. Mas é Deus que toca? Não é Deus que toca. Não é, quem toca é Satanás. A única coisa que Deus faz você pode tocar nisso e nisso. Isso aqui não. Ricardo, só um apontamento que para mim assim, é brilhante no livro de Jó. Satanás ele vai tocando em todas as bênçãos, vamos dizer, da aliança levítica, que é bem posterior a Jó, né? Interessante. Só que Satanás vai tocando em todas as bênçãos, mas tem uma certeza, uma bênção, uma promessa que ele não tira de Jó.
Porque ele não pode tirar de Jó. E essa é a grande prova da fé de Jó. Chega uma hora que Jó fala: eis que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Então, pode tirar todas as bênçãos de proteção divina. Você ainda não atacou, você não destruiu a aliança, porque a aliança é a certeza de que o Redentor vive. Mas vocês vejam isso é evidente, mas vejam um ponto aqui. Não é Deus que toca. Mesmo depois Jó, o próprio Jó usa, não, Deus deu, Deus tirou. Então a atitude de Deus é em que sentido? A atitude de Deus é porque Ele tem poder sobre todas as coisas. Ele tem poder sobre todo, nem um fio de cabelo cai da sua cabeça sem que Ele consinta, sem que Ele saiba, sem que Ele consinta. Então veja bem, o poder, a atuação dele nesses casos é muito mais uma atuação de um não fazer, uma permissão ou alguma coisa assim, do que propriamente uma ação dele. É porque ele tem poder sobre aquilo. Só que ele permite que um estranho, vamos dizer assim, Satanás, haja. Por quê? Porque nós permitimos primeiro. No Éden nós permitimos a atuação dele primeiro. Então a atuação de Deus, sempre quando usa essa expressão, endureceu, fez, castigou, é uma atuação muito mais passiva do que uma atuação ativa, no sentido de ele nos impingir o mal de forma consciente, dele querer que alguém morra, ele matar alguém, ele tirar a vida de alguém. Não é nesse sentido. Bom, pessoal, encerramos aqui. Espero que esse estudo tenha sido bastante aprofundado para vocês, trazido bastante reflexões, como trouxe aqui durante a preparação. E fica um apelo para que você resgate essa cultura judaica que muitas vezes é desprezada pelos cristãos. Que não significa voltar para a tradição. Não significa. Significa simplesmente entender melhor a raiz da videira, da oliveira, que a gente foi enxertado. Então, que você compartilhe essa visão com seus irmãos na sua igreja durante o sábado na lição, para que eles abram a mente deles, para que eles vejam que nós somos um povo, e que a salvação e que a eleição de Deus, todos esses assuntos que nós estamos trazendo aqui, que faça todos os seus irmãos, seus amigos, refletirem sobre o verdadeiro propósito de Deus e não que o mundo e essas religiões aí que têm proposto, mas que essa religião que está na Bíblia propõe, que é a verdade. Fica o nosso abraço e até então o próximo vídeo na nossa 12ª lição. Tchau, tchau.